Quando você vê, You're thinking. Quarta-feira, dia 1º de abril, iniciando este mês na graça e proteção de Deus, vamos meditar o Evangelho de São João, no capítulo 8, versículos 31 a 42. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurareis matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vos falei o que ouviste do vosso Pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque Deus é quem eu sou, e saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se Deus fosse vosso Pai, certamente me amaríeis. O Senhor dirige duras palavras aos judeus, não a quaisquer judeus, mas precisamente aqueles que abraçaram a fé. Jesus falou aos judeus que acreditaram nele. Sem dúvida, este diálogo de Jesus reflete o início daquelas dificuldades causadas pelos cristãos judaizantes na primeira hora da igreja. Como descendiam de Abraão segundo a carne, esses tais discípulos de Jesus consideravam-se acima, não somente dos gentios que viviam longe da fé, mas também acima de qualquer discípulo não judeu. Participe da mesma fé, dizem eles. Nós somos descendentes de Abraão. Nosso pai é Abraão. Só temos um pai, Deus. Apesar de serem discípulos de Jesus, temos a impressão de que Jesus nada representava para eles. Nada acrescentava ao que já possuíam. Mas é aí mesmo que se encontra o grande erro de todos eles. Os verdadeiros filhos não são os descendentes segundo a carne, mas os herdeiros da promessa, isto é, aqueles que creem, aqueles que têm fé. Sem a fé em Jesus, não é possível que alguém alcance a promessa de Abraão. Assim sendo, entre os discípulos, não há judeu ou grego, não há escravo ou livre, não há homem ou mulher, porque todos são irmãos pelo batismo. Não nos deixemos seduzir pelo orgulho espiritual. Os judaizantes se consideravam superiores aos outros cristãos. Não é necessário falar aqui dos irmãos separados, mas pensemos em nós mesmos. Quantas vezes alguns católicos se consideram melhores do que outros católicos, porque seguem este ou aquele movimento, porque observam esta ou aquela disciplina, porque obedecem a este ou aquele uso litúrgico, uns porque são ricos, outros porque estudaram mais, uns porque ocupam cargos importantes,
outros porque vêm de famílias nobres. Nos diz o Papa Emérito Bento XVI, gostaria que cada um sentisse a alegria de ser cristão. Gostaria que cada um sentisse a alegria de ser cristão. Deus guia a sua igreja, apoia mesmo e sobretudo nos momentos difíceis. Fazer esses seus discípulos, isto é, o caminho da santidade, é na realidade um caminho na verdade e na liberdade. De fato, Jesus diz, se permanecerdes fiéis à minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade libertará. Propor a santidade de vida, mas não é do que propor um caminho de verdade e de liberdade. À luz da fé, a santidade é vida na verdade total, não limitada às realidades materiais ou apenas à vida terrena. Com efeito santo, tem em consideração tanto os bens materiais como os espirituais. Tem em consideração tanto a realidade terrena como a sobrenatural. Contempla a própria vida não apenas na perspectiva temporal, mas também eterna. Por outras palavras, o santo vive na verdade, considerando todos os aspectos da própria existência. O aspecto mais importante é que aquele que deseja a santidade abre-se a Deus, que é o bem supremo, a fonte da verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois da sua morte e ressurreição, prometeu que nos enviaria o Espírito Santo como Espírito da verdade, que nos guardaria e nos guiaria à verdade total. Rezou ao Pai pelos seus discípulos, consagrando-os na verdade. A tua palavra é verdade. Diante de Pilatos disse, foi por isso que nasci e para isso que vim ao mundo. Que possamos permanecer nesta palavra da verdade, manifestando a nossa fé em Cristo Jesus. Todos um feliz e abençoado dia. Muita coisa boa para contar no Brasil, né, filha? Who scored a touchdown? The wide receiver, number 88. Aquele momento em que você se dá conta que sua filha já tá falando inglês. No CCAA, seu filho aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, seu filho is speaking.